pessoal, muito bem-vindas e bem-vindos a todos. Esse é mais um episódio do Transmissão Direitos Humanos, que é o nosso podcast para pensar em estratégias de luta e nutrir afetos, que é apresentado por mim, que sou a Luísa. Por mim, que sou a Raquel. E por mim, que sou a Suhaili. E eu não sei vocês, mas eu tô cada vez mais animada com isso de gravar o podcast e também de escutar o podcast e apaixonada por esse projeto que a gente tá tocando. Não, eu acho incrível como a gente recebe muito apoio das mulheres que são podcasters. Eu não sei se vocês que escutam a gente sabem dessa dica, mas procurando no Twitter e em outras redes sociais pela hashtag Mulheres Podcasters, dá pra encontrar vários programas apresentados por mulheres, muitos com pautas de gênero, que é muito legal também pra conhecer todo esse espaço em que a gente tem sido tão acolhidas. Então também fica o nosso muito obrigada pra outras mulheres que apresentam podcasts que nem a gente. E bom, pra quem tá chegando agora, a gente faz questão de apresentar. O Transmissão Direitos Humanos é um projeto de compartilhamento de ideias sobre direitos humanos que a gente criou pra convidar pra reflexão sobre a prática ativista nessa área e outras formas de atuação no campo. Então vocês vão ver que a gente vai trazer pessoas de muitas áreas diferentes para conversar aqui. Em tempos difíceis como esses, a gente acha que mais do que nunca, trabalhar com direitos humanos a gente precisa tirar momentos para pensar sobre o que a gente faz e também para a gente estar mais próximos uns dos outros e nos apoiarmos. A gente faz essa troca em uma newsletter mensal e também aqui no podcast. Aqui a gente conversa sempre com pessoas que fazem a prática em direitos humanos e têm experiências muito bacanas para compartilhar. Bom, no começo de todo episódio, a gente troca algumas ideias sobre algo que a gente leu na newsletter passada, que a gente recomendou, ouviu, algum texto, alguma obra. A gente vai fazer isso logo mais também. Mas a gente deixa a dica aqui para quem ainda não assinou a newsletter, mas está acompanhando o podcast, que todo o conteúdo que a gente publica, ele fica no site a partir do mês seguinte, né? A gente sempre publica uma newsletter no final do mês. Quando vira o mês, a gente disponibiliza esse conteúdo. Mas a gente sempre estimula, pede para vocês para assinarem também, que aí vocês recebem direto no e-mail o conteúdo. Bom, então vamos para essa segunda parte para a gente discutir um pouquinho, então, uma das indicações que nós fizemos na nossa segunda newsletter mensal, que é o documentário Armor of Light, que foi feito pela diretora Abigail Disney. E esse documentário, ele conta uma história, né, tá disponível no Netflix para quem quiser ver, de um reverendo evangélico branco, que ele começa a questionar os posicionamentos dele, né, que ao mesmo tempo poderia ser pró-vida, né, participando de diversos protestos, e a favor da liberalização das armas e um controle ainda menor, então colocando de alguma forma em xeque a compatibilidade desse discurso cristão com a liberação das armas nos Estados Unidos. Eu acho muito bonito e muito tocante esse filme, como ele mostra como é possível as pessoas mudarem de ideia. Enfim, a primeira vez que eu vi isso foi muito tocante pra mim, eu assisti de novo quando a gente colocou na newsletter, já nesse contexto muito mais difícil que a gente tá, em que a impressão que tem é que as pessoas estão presas numa posição em que não é possível o diálogo. E o filme ainda foi super privilegiado, acho que uma diretora conseguiu acompanhar o processo do mudar de ideia, que a gente vê o reverendo começando a ter dúvidas sobre a associação em que existe dessa comunidade evangélica nos Estados Unidos, que é pró-vida, que é super agressiva na resistência, né, de pautas em relação ao aborto, que faz protestos agressivos contra clínicas, contra médicos, e que ao mesmo tempo é super defensora do uso de armas, né? Então a diretora pega o momento que começa a surgir a dúvida e acompanha a transformação da dúvida ele chegar numa pessoa militante, anti-armas, e passando por esse processo por meio da conversa, sentando para ouvir a comunidade dele, sentando para ouvir as pessoas que não eram da comunidade dele, mas as vítimas da violência armada, principalmente dos jovens negros, e aí mudando totalmente de posição e lidando com as implicações que isso teve para ele economicamente, por conta, né, da projeção que ele tinha, dos vínculos que ele tinha com uma comunidade política, né, em Washington, nos Estados Unidos, conservadora, também apoiada financeiramente, né, nas suas campanhas, nos seus mandatos, pelas empresas de arma e tudo que se implicou na vida dele. Ouvindo você falar, uma das coisas que o filme mais, de fato, eu acho que dialoga com uma parte muito especial do nosso trabalho em direitos humanos é com a construção de argumento, né, com a dificuldade que é construir argumentos, tendo como pressuposto um ponto de vista ético, né, um ponto de vista de fato reflexivo sobre o que você faz e não de argumentos pré-prontos que a gente está acostumado a reproduzir, a jogar na cara das pessoas, a falar de forma agressiva. Então, o processo individual dessa construção de argumento, o processo coletivo de realmente se abrir aos discursos de uma outra pessoa, de uma vítima, de um familiar, de uma vítima, de pessoas que são diferentes de você, que vivem a realidade que você
você sempre viu de uma certa forma de outro ponto de vista, fazer o processo reflexivo e também, e aí isso é maravilhoso no filme, o quanto o filme retrata mesmo a trajetória desse reverendo, que é a dificuldade de você colocar esse discurso no mundo e testá-lo na prática com as pessoas. Ele não é um argumento pré-pronto, ele parte de reflexões individuais, ele parte de reflexões com o outro, mas ele também é testado na prática. E isso é muito rico, isso é o que a gente deveria ou tenta fazer quando a gente trabalha com direitos humanos, né? Quando a gente tenta construir discursos para convencer as pessoas de algo que não é aparentemente majoritário, né? Nesses tempos, muito pelo contrário. Não, e a posição autêntica dele, né? De realmente ouvir todos os chavões do tipo, a única coisa que para um cara mal com uma arma é uma pessoa boa com uma arma, e conseguir construir os argumentos a partir de um ouvir autêntico, real, né? E se convencer, inclusive ouvindo esse tipo de fala, né? Entender porque aí tá a contradição da fé cristã que acaba sendo o que move ele. Eu acho que isso também pode ser algo esperançoso, pensar como a partir de um lugar que agora a gente tem visto uma emergência tão grande de pautas conservadoras, também pode estar um gatilho para questionar instrumentos tão violadores de direitos humanos como é a estrutura, né, de porte de arma, liberação de uso de arma nos Estados Unidos. Eu acho, enfim, super, super, super inspirador e para ver que, enfim, vale a pena acreditar, em argumentar, em falar para as pessoas, estender a mão. E acho que, em especial, né, essa personagem principal parece que seria desse grupo que a gente acharia que tá perdido, né? Porque ele participava de protestos contra clínicas, contra médicos que faziam aborto. Imagina como esse cara pode estar do lado de pautas de direitos humanos. E de um jeito fanático, não é só que ele participava, né? Ele era um militante emocional desse movimento. Exato, então, enfim, fica a dica, né? Mas um último comentáriozinho, assim, é que eu adoro o ponto da controvérsia também desse filme, porque parece, né, não é um filme sobre acompanhar a trajetória do homem branco pela sua superação, né? Não é só isso, né? Isso seria muito pouco. Existe todo um diálogo sobre o compreender o papel do conservadorismo na influência negativa sobre o discurso religioso e sobre a concepção ética. Se isso acontece no presente, é possível refletir que isso aconteceu historicamente, enfim, há dimensões inúmeras que a gente poderia explorar no filme. Eu acho que essas contradições que vão aparecendo, e também sobre por que é tão relevante ter um homem branco religioso cristão nos Estados Unidos defendendo uma pauta que é do movimento negro, por que, né, que esse personagem tem esse poder e que essa interlocução é importante. Existem jogos de força, existem contradições, existem papéis políticos aí, e todos eles estão ali, no conflito deles no filme, isso é interessante. E eu lembrei ainda uma última coisa que eu achei bonita sobre o filme, que assim que assiste não se sabe, né, mas é que o filme foi feito com essa crença no poder de conversar com as pessoas. Então, eu li uma entrevista da diretora falando que uma das coisas que eles mais investiram foi em fazer com que a difusão do filme fosse nas igrejas evangélicas por todos os Estados Unidos. As principais exibições em salas, né, em salas de cinema, em salas improvisadas, foi em comunidades evangélicas, em comunidades cristãs, para ele ser um início de uma conversa. Então é realmente a crença em poder conversar com as pessoas e tentar fazer, enfim, pontes. E para quem não ouviu o nosso episódio anterior com o convidado Alderon Costa, enfim, o Alderon é essa pessoa que acredita no diálogo acima de tudo, então vale muito a pena pra gente pensar sobre isso, super recomendo. Maravilhoso. Pode agora passar para a parte principal do nosso episódio, que é a entrevista. A gente tem hoje uma convidada muito especial, que é uma mulher que a gente admira demais, que é a Andrea Dipp. A Andrea é repórter da agência pública, e a gente se conheceu, né, a Andrea como repórter, a gente como fonte. E a primeira coisa que chamou muito a atenção, que eu acho que não deveria ser tão surpreendente, mas é a maneira como a Andrea respeitava muito a gente como fonte, né, da nossa fala, qual é o sentido do que a gente tem a dizer sobre o trabalho em direitos humanos, as violações que a gente retrata, e isso aparece inclusive com aspas corretas, que na nossa experiência com jornalistas não é o normal. Então, obrigada, Andrea, por você ter vindo. É uma honra muito grande pra gente ter você aqui. Eu que agradeço. Claro, vocês são minhas fontes queridas e eu concordo, deveria ser o óbvio, né?
Deveria ser óbvio que a gente escrevesse o que a pessoa disse, né? Mas não é, enfim, infelizmente. Mas eu tento seguir seguir nessa linha de raciocínio. Obrigada. André, pra gente começar e até para os ouvintes conhecerem mais sobre você, conta um pouco da sua trajetória, como você chegou no jornalismo, como que você chegou nesse foco de trabalhar com um jornalismo que cobre temas de direitos humanos. Tá, vou tentar resumir, porque tem um tempo aí. Mas enfim, quando eu decidi que eu queria ser jornalista, né, que eu queria fazer jornalismo, eu devia ter uns 16, 17 anos, mais ou menos, eu dizia que eu queria ser jornalista para trabalhar na revista Caros Amigos. Porque, na verdade, a Caros Amigos, na época, era a referência, eu acho, que a gente tinha de jornalismo em direitos humanos, né? Então, na verdade, o que eu queria fazer era trabalhar com direitos humanos, fazer reportagens, e aí a referência que eu tinha era Caros Amigos. E aí eu fui bater na porta, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu fui bater na porta da Caros Amigos, não conhecia ninguém. O editor, o Sérgio de Souza, que era uma pessoa incrível, já faleceu, mas foi meu grande mestre, me atendeu, abriu a porta, falou, tá bom, vem. E a gente, enfim, daí eu comecei a trabalhar na Caros Amigos como estagiária. Lá conheci a Marina Amaral e a Natália Viana, que são fundadoras da Pública hoje. Desenvolvemos ali uma grande relação de amizade, de respeito e admiração. E aí eu fiquei alguns anos na Caros Amigos, trabalhando com direitos humanos. Depois eu fui trabalhar em alguns outros lugares para, enfim, ganhar dinheiro, sustentar meu filho. E aí o que eu costumo sempre dizer, até para estudantes de jornalismo que querem trabalhar com reportagem, que querem trabalhar com direitos humanos, mas que de repente não conseguem fazer isso logo de cara, né, quando saem da faculdade, é que a saída que eu achei para isso foi que enquanto eu trabalhava em alguns veículos que não me orgulhavam muito, eu propunha pautas para algumas revistas e organizações que trabalhavam com o que eu acreditava mesmo, assim. Então eu nunca me distanciei de fato do jornalismo de direitos humanos, mesmo quando eu não estava oficialmente num veículo que fazia esse tipo de jornalismo, né? Então foi a saída que eu achei, assim. E aí, enfim, vida que segue. E aí quando a Natália e a Marina fundaram a Pública, eu estava ali perto delas, não pude embarcar logo nessa aventura de começo, porque, enfim, não tinha... elas começaram investindo, né? E eu não tinha como, e tinha um filho pequeno também. Mas assim que a Pública virou uma organização que conseguiu um pequeno financiamento, eu já entrei. Isso já foi nem um ano depois que a Pública nasceu, e tô lá desde então, assim. E a Pública a gente costuma dizer que é isso, o que a gente faz é um jornalismo em defesa intransigente dos direitos humanos, assim, custe o que custar e o que isso envolver, né? Legal, Andréia. A gente pensou muito em conversar com você porque na nossa experiência de trabalhar em organizações de direitos humanos, a gente tem visto como cada vez mais comunicação está no foco absoluto que as organizações têm que fazer, e ao mesmo tempo já entendendo que a comunicação que as organizações têm que fazer exige uma linguagem muito simplificada, porque são tempos de internet. E aí a gente vê que a agência pública, né, que produz grandes reportagens investigativas divulgadas pela internet, também, enfim, está nesse mesmo contexto e produzindo informação sobre direitos humanos. Então, como que você, como repórter, e vocês, como organização, encaram essa necessidade que a gente sente, pelo menos, né, em organizações, de simplificação, enfim, de linguagem, simplificação de tamanho, simplificação de tudo que a gente coloca, pelo fato disso ser voltado para a internet, ser sobre um tema que é já visto como difícil? A Pública, ela já nasceu, na verdade, com a ideia de fazer grandes reportagens, e tudo que a gente produz na Pública é copyleft, né? Então, a gente costuma dizer que tudo que a gente faz pode e deve ser reproduzido por grandes veículos. A nossa ideia nunca foi competir com a grande imprensa, mas sim que o que a gente produz e o que a gente faz, a gente sabe que fazer reportagem hoje no Brasil é um luxo, porque é caro, demanda um tempo de investigação e de imersão do repórter. Então, tem vezes que o repórter fica 1, 2, 3 meses fazendo uma reportagem em um grande veículo. Isso
isso é, assim, poucas vezes os repórteres especiais conseguem esse luxo, né? Então, nossa ideia sempre foi de fazendo grande reportagem, que é uma coisa que a gente acha extremamente importante, né? Principalmente em direitos humanos, que exige uma investigação e uma imersão nos temas, porque são temas complexos e que quando você tenta simplificar demais, você acaba achatando, né, esses temas e se equivocando muito, vocês sabem melhor do que eu. Então, a Pública já nasceu com essa ideia de fazer grandes reportagens e que essas grandes reportagens pudessem estar em outros veículos também, não só no nosso site, né? Inclusive, pra gente até mais importante que outros veículos republiquem. E o que a gente vê é que isso tem dado muito certo, assim. Os veículos têm republicado as nossas matérias, muitas vezes na íntegra, inclusive veículos de outros países, né? E não tem sido um problema pra nós, nunca foi, assim, eu acho, o tamanho da reportagem, sabe? Eu acho que a linguagem, ela deve ser simples e ela deve ser acessível. Isso eu acho que todas nós aprendemos já na Caros Amigos, o Sérgio de Souza, enfim, que estava naquela revista que tinha um público super intelectual, né? Ele já dizia isso pra gente, assim, ele falava, qualquer um tem que conseguir ler o que você está escrevendo, qualquer pessoa, quem entende, quem não entende, quem estudou, quem não estudou, quem sabe ler, tem que conseguir ler e entender o que você está dizendo. Então, assim, faça uma escolha consciente por palavras que são mais populares, que as pessoas entendem, não rebusca o texto demais, sabe? Tenta... Então, isso é uma coisa que eu carreguei comigo, assim, acho que elas também, a Marina e a Natália também têm textos ótimos, assim, apesar de elas não escreverem tanto mais, mas elas também são repórteres maravilhosas, e acho que essa fórmula dá muito certo, assim, né, de conseguir fazer grandes reportagens sobre temas complexos, porém com um texto um pouco mais simples e acessível, assim, pelo menos é o que a gente tem tentado fazer, e essa coisa de que as pessoas não leem na internet, eu acho muito... A gente acha que isso é uma furada, assim, as pessoas leem, inclusive hoje a gente tem aplicativos que você segura a matéria, né, você deixa a matéria ali, se você não consegue ler inteira, você guarda pra ler depois. Eu acho que eu faço isso sempre e as pessoas costumam me dizer isso. Não terminei ainda de ler sua matéria, porque eu tava no ônibus, mas daí pega depois e continua, né? Então acho que isso não é um problema, assim, sabe? A gente bate muito nessa tecla, assim, de que não tem que ser uma questão, sabe? O que importa é que a gente precisa dizer seja dito, assim, não importa o tamanho. Salve no Pocket, né? Salva no Pocket, exatamente. Pocket paga nós. Fica a dica pra newsletter que a gente envia também. Mas aí, André, então vocês acreditam que as pessoas leem, mas como que aparece o uso de outros formatos? Que você fez uma reportagem que teve uma super repercussão, que foi em HQ. Você recentemente, né, fez um filme sobre violência de gênero, medo, que é bem pesado, né? Eu acho que ele é muito potente. Então, como que você enxerga a necessidade de recorrer a esses outros formatos? Quando que ele é interessante? Se você vê que ele traz públicos diferentes, como que isso aparece no seu trabalho? Eu pessoalmente, daí não sei se posso falar por todos na Pública, mas assim, eu pessoalmente sempre brigo muito por isso. Eu acho que o formato, ele deve servir a reportagem e não o contrário, sabe? Eu sempre penso no formato como sendo o melhor jeito de veicular aquela reportagem, aquele tema, mais do que pensando se vai ser de fácil leitura, ou de fácil assimilação, ou se vai ter mais cliques, ou se vai ter mais likes. Eu prefiro sempre escolher o formato da reportagem a partir do que eu preciso contar, assim. Então, por exemplo, você falou da HQ, né? Por que a gente fez essa matéria em quadrinhos? Bom, eu sempre amei reportagem em quadrinhos, sempre achei que o quadrinho tem um potencial enorme para o jornalismo e que sempre foi muito pouco aproveitado. Sou grande fã do Joe Sacco, enfim, sou grande leitora de quadrinhos no geral. Então, sempre tive muita vontade de fazer jornalismo em quadrinho. E aí o que aconteceu foi que surgiu uma bolsa que ia financiar uma grande reportagem que envolvesse algum assunto relacionado à Copa do Mundo. E eu tinha, por estar cobrindo, né, violações de direitos humanos nos preparativos para a Copa, a gente tinha o blog Copa Pública, né? Eu tinha recebido uma denúncia em uma das entrevistas que eu fiz de que meninas estavam sendo aliciadas em cidades muito pobres do Ceará para exploração sexual durante a Copa em Fortaleza. E isso ficou na minha cabeça, e como que a gente vai cobrir isso, como que a gente vai atrás dessa denúncia. E quando surgiu essa bolsa, que era da Andi, para produzir uma grande reportagem, falei, bom, então essa é a hora, vamos falar sobre isso, vamos atrás dessa matéria. Mas eu comecei a pensar que esse é um assunto que já foi super falado, né, assim, a exploração sexual no Ceará, em Fortaleza, o turismo sexual, assim, são assuntos já super falados,
esgotados, ao mesmo tempo em que eu acredito que enquanto um assunto não se esgota, ele deve continuar sendo denunciado, né? Enquanto isso está acontecendo, a gente deve continuar falando, mas também eu tinha uma enorme preocupação sobre como proteger essas meninas, assim, proteger a identidade dessas meninas. Então, eu, assim, detesto botar tarja na cara das pessoas, botar granular a cara das pessoas. Eu já acho isso de uma violência terrível. Eu entendo que é isso. Às vezes a gente precisa proteger a identidade, não tem muitos recursos, mas eu comecei a pensar em que recursos eu poderia ter pra não fazer isso com essas meninas, não tarjar a cara delas, não filmar essas meninas. E aí eu pensei, putz, quadrinho, por quê? Porque nos quadrinhos a gente consegue proteger a identidade delas, ao mesmo tempo que não vai ser uma revitimização dessas meninas, e aí a gente consegue também trazer o leitor pra dentro da investigação e consegue, né, cenário, consegue lugar e sem expor essa menina. E aí por isso a gente escolheu os quadrinhos, assim. E aí uma coisa que a gente também tomou muito cuidado nessa matéria foi de não entrevistar meninas na rua. Em nenhum momento a gente entrevistou meninas que estavam sendo em situação de exploração sexual na rua. A gente optou por entrevistar as meninas que estavam já abrigadas, já tinham saído dessa situação e sempre na companhia de uma psicóloga e de uma assistente social na sala. E eu sozinha, nessa hora, o de Maio não entrava comigo na sala. Então, assim, uma série de cuidados, assim, que a gente tomou, que eu acho que a gente deveria tomar, e de novo dizendo, acho que deveriam ser cuidados óbvios, mas vocês sabem mais do que eu que não são. Então, foi por isso que eu escolhi, por exemplo, fazer essa matéria em quadrinhos. No filme, por exemplo, também, a ideia do filme era como que a gente pode fazer um homem, ou principalmente um homem, porque eu acho que mulher sabe como é essa sensação, mas como que a gente pode fazer para as pessoas entenderem o que é ser mulher andando na cidade? Então vamos fazer um filme, e não vamos fazer qualquer filme, vamos fazer um filme de imersão, né? Uma coisa que você anda, você caminha com essas mulheres e que seja quase um filme de terror, né? A gente optou por fazer um filme pouco palatável, né? Ele não é um filme que vira grande sucesso em festivais, por exemplo, porque é denso, né? E precisa também de um fone de ouvido, precisa do cinema para ele funcionar, porque na tela do computador não dá para entender muito bem. Eu acho que se você apagar a luz, eu sempre falo isso, você vai assistir no computador, apaga a luz, bota um fone para você conseguir entender, porque ele é isso, assim, como que a gente vai fazer as pessoas sentirem o que é ser mulher na cidade. Então, dificilmente eu conseguiria isso com um texto, né? Então, acho que por isso a gente escolheu o filme. Então, é isso, assim, eu acho que a escolha de formato, ela tem que ser a partir do que você quer contar, que história você quer contar e como você quer contar, mais do que precisamos fazer uma matéria multimídia para atrair cliques, assim. O que me ocorre ouvindo você falar sobre isso é o quanto, às vezes, o nosso trabalho em organizações não governamentais é engessado com relação ao formato. Ou porque a gente não explorou ainda essas possibilidades, né? Ainda não tem essa mesma reflexão sobre a importância entre o formato, o público, a forma como você quer contar, ou porque a gente também tá, às vezes, presa a um financiamento que veio previamente, não se teve essa reflexão. Isso é muito importante pra gente trazer pra nossa prática, né? E pensar em outras formas de falar sobre direitos humanos. Ou mesmo fiquei pensando essa dissociação completa que se dá ao conteúdo da forma, né? Acho que a Andrea colocou muito claro que é sobre como aquela história quer ser contada, né? Como aquela história chega nas pessoas. E às vezes é muito, né? A gente discutiu muito o elogio ao complexo e é muito isso, né? Você fazer a linguagem simples pela linguagem simples e muitas vezes ela não vai chegar nas pessoas na forma como a gente tá pensando em trazer esse tema que é tão difícil normalmente, que é direitos humanos, né? E que a única forma de chegar às pessoas também não é só a linguagem publicitária, né? Acho que isso é outra coisa legal pra pensar organizações de direitos humanos. Vamos lá. Não, exatamente. Eu acho que a gente vê, como chegaria nas pessoas, agora o que chega é vídeo, então a gente tem que fazer vídeo, mas sem a reflexão sobre o que significa o formato, né? Então, nossa, muito bom. Levaremos muito isso, Andrea. Então, Andrea, você quando falou da HQ e também do vídeo, né, vem direto o tema do gênero, que é muito importante pra gente, tanto da nossa trajetória de trabalho, mas, enfim, né, diretamente com mulheres. E a gente tem tido a impressão, né, que o jornalismo parece que tem modificado um pouco o tratamento em relação a mulheres, no mínimo nesse jornalismo mais óbvio, não sei se a gente pode chamar de jornalismo feminino, né, dessas revistas clássicas que acordaram que pelo menos um feminismo que vende agora existe, tem que ter um mínimo de representatividade.
E a gente ficou na cabeça de se isso tem impacto também para a cobertura dos temas realmente de gênero que importam. Você sente que mudou a abertura para discutir aborto, violência obstétrica, esses temas que você costuma cobrir? Parece ter mais abertura na grande imprensa para falar deles, já que agora, sei lá, a Cláudia tem mais mulheres negras na capa? Pois é, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer com os grandes veículos, porque acho que sim, acho que tem uma abertura muito maior e acho que isso aconteceu de 2 anos pra cá, mais ou menos, 1 ano e meio, 2, eu acho que essa abertura tem crescido nos grandes veículos. A gente tem hoje, sei lá, investigações na Folha de São Paulo, no G1, sobre mortes de mulheres, grandes mapas que falam sobre isso, que mostram isso em jornalismo de dados. Então acho que, enfim, existe uma preocupação, que ainda acho que é uma preocupação que vem dessa demanda mesmo do público, do tipo, vai ser muito feio a gente não falar sobre isso, mas acho que maravilha, é isso, a gente tem que... É para isso que serve a pressão social, né? Justamente. Acho que, enfim, que bom que isso está acontecendo. Ainda acho que existem alguns deslizes aí num feminismo ainda muito branco, muito limpo, muito agradável e muito de classe média para classe média alta, com carinha publicitária. Isso ainda me incomoda um pouco, mas é isso, assim. Eu sou super entusiasta do que bom que tá melhorando. Ainda que não se reflita no número de mortes de mulheres, ainda, né? Não se reflita na violência contra a mulher, na violência doméstica. Isso ainda não tá se refletindo nesses números, né? Ou pelo menos parece não estar se refletindo. Espero que eu esteja errada. Mas enfim, então acho que existe uma abertura. Acho que a gente ainda tem um caminho aí a percorrer para que esses assuntos sejam abordados de uma maneira um pouco mais correta, um pouco melhor, de um jeito melhor, assim. Aborto ainda é um tema tabu, não tem jeito, ainda é difícil você conseguir um veículo que fale, um veículo da grande mídia que fale sobre aborto, né, de uma maneira mais aberta mesmo, assim. Eu acho que, sei lá, quando tiveram as audiências sobre o aborto, a gente via nos grandes jornais que estavam rolando as audiências sobre aborto, mas ainda uma coisa muito cobertura do evento, né? Ninguém discutindo de fato o que seria a descriminalização do aborto. Acho que ainda é de uma forma mais tímida. Violência obstétrica. Eu lembro que quando eu fiz a matéria foi 2000 e... já não lembro mais o ano. 14, 13, não lembro. Mas eu lembro quando a gente fez a matéria sobre violência obstétrica, uma coisa que foi muito legal foi que ela pautou, assim, a gente sentiu que ela pautou mesmo. Então, teve muita republicação dessa matéria, mas também a gente viu que a partir dela, sei lá, na Globo eles estavam fazendo matéria sobre violência obstétrica, que também é uma coisa que a gente quer muito que aconteça, assim, a gente pautar a grande imprensa também é um dos nossos objetivos, assim, então ficamos super felizes quando isso aconteceu. Legal, André, para encerrar esse primeiro bloco mais geral sobre jornalismo, né, você falou logo no começo que a Pública tem um compromisso muito claro com direitos humanos. Como que você vê a necessidade, principalmente nesse contexto atual, de os veículos assumirem claramente quais são seus posicionamentos, disso ser transparente para toda a imprensa? Bom, isso é um problema, eu acho que tá enraizado, né, na nossa imprensa, no nosso jornalismo, na nossa forma de fazer jornalismo. Eu não tenho muita esperança de que isso vá mudar em larga escala. Eu acho que o que está mudando talvez seja o jornalismo independente que está se fortalecendo, que está crescendo. Então, cada vez mais a gente tem iniciativas de jornalismo independente. A gente fez um mapa do jornalismo independente faz uns 2 anos, já tinha um monte de organização nascendo. A gente está agora retomando esse mapa para ver e cresceu muito, assim, o número de organizações. Eu acredito mais nesse novo jornalismo do que em, de fato, mudar as estruturas desse jornalismo mais antigo com relação a isso. Porque você precisa de independência para se posicionar, né? Enfim, enquanto o jornalismo ainda depender, por exemplo, de anúncio para se financiar ou de acordos com o governo, seja que governo, né, seja que, enfim, com quem está no poder, essa independência não vai existir, assim, né? Então, eu acredito
mas que esse posicionamento venha da mídia independente, e esse posicionamento eu não estou colocando como jornalismo ativista, que eu acho que é uma outra questão. A Pública não se coloca como jornalismo ativista, por exemplo, a gente se coloca como, é isso, assim, nosso ativismo, a gente pode dizer, é em defesa intransigente dos direitos humanos, mas a gente faz jornalismo da forma antiga de se fazer jornalismo, né, com pé na lama, com entrevista, desistindo de matéria quando ela cai, entendendo que muitas vezes a gente vai achando uma coisa e chega lá e é outra, e tudo bem, e faz parte, porque jornalismo também não é provar uma tese, é justamente você descobrir o que está acontecendo, né? Então, enfim, são várias coisas aí que estão relacionadas, mas que eu acho que enquanto o jornalismo não for totalmente independente, isso não vai acontecer. Legal, vamos para a segunda parte de perguntas que a gente pensou. Andréia, nessa segunda parte a gente pensou em conversar com você um pouco mais sobre conjuntura política desse momento, contexto brasileiro, e o que a gente tem visto, né, que nós estamos familiarizadas de alguma forma com a inserção das agendas conservadoras na televisão e principalmente na Rede Record, mas a eleição do Bolsonaro, ela nunca deixou tão evidente a importância também da internet na reprodução dessas ideias conservadoras de grupos evangélicos. Você enxerga que o uso estruturado da internet por esses representantes evangélicos, ou a maior força deles ainda continua nessa grande mídia, nos espaços das igrejas? Como você enxerga isso? Eu acho que o que aconteceu nessas eleições foi um fenômeno muito específico e que eu acho que tem mais a ver com a forma como a direita tem se movimentado e a extrema-direita tem se movimentado no mundo, até do que especificamente com os evangélicos, né? Fiz uma entrevista recentemente com a Cristina Vital, que é pesquisadora do ISER, né? Em que ela fala que o Bolsonaro e o Witzel, no Rio de Janeiro, ela fala que eles são uma coisa, ela chama de aliados dos evangélicos, ADE, ela fala. Porque são pessoas que em algum momento se dizem evangélicos, em algum momento o Bolsonaro muitas vezes se disse inclusive católico, apesar de ter sido batizado nas águas pelo pastor Everaldo, né? E ter frequentado a igreja com a esposa dele, que é evangélica, né? A Igreja Batista. Ele tem esse jogo de esconde e mostra, né? Assim, de que é evangélico, não é, católico não é, mas ele também apelou muito pra coisa das armas, da violência, tem outros pontos aí, né? E ainda assim ele é um evangélico, aliás, ele é um candidato que conseguiu um apoio das bases evangélicas como, sei lá, acho que nunca se viu, né? No Brasil, assim. Inclusive de algumas grandes igrejas, os grandes líderes terem que se posicionar por uma demanda da massa da igreja. Isso é uma coisa super nova, né? Que a gente acompanhou, assim. Mas eu acho que, eu vejo que essa estratégia do se movimentar e se posicionar pelas redes sociais e pela internet, ela tem tudo a ver com essa estética usada pela direita e pela extrema-direita, assim. Você vê o Trump, por exemplo, super parecido, o jeito como ele se movimenta na rede, foi super parecido como o jeito do Bolsonaro se movimentar. Então, a coisa de fazer grandes anúncios pelo Twitter, né? A coisa do Bolsonaro na posse lá, ele tá na sala da casa dele fazendo transmissão pelo Skype, né? Isso é absurdo, assim, isso é uma coisa inédita mesmo, né? Então, acho que as redes tiveram uma super importância, um super poder. Eu acho que isso ainda precisa ser estudado, assim, pra se entender o poder que as redes tiveram na eleição do Bolsonaro e do Trump e de outras figuras de direita no mundo. Acho que o Steve Bannon é um cara que tá aí pra ser estudado nesse sentido mesmo. Inclusive tem um documentário sobre ele bem legal, depois a gente pode pegar o nome pra indicar, que mostra isso. Você assiste e fala, nossa, mas é exatamente o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, coisas inclusive que a gente pensava que eram meio toscas, sabe? Assim, um jeito de se movimentar na rede, que você fala, nossa, mas que tosco. Não é tosco, é parte de um modelo, de um projeto desenhado, assim, uma estratégia que vale milhões, né?
Então eu vejo essa movimentação pela rede do Bolsonaro mais ligada a esse movimento da direita, da extrema-direita, do que especificamente com os evangélicos, assim. Não sei. Eu, pessoalmente, né? Posso estar errado. Mas você comentou da estética, né? É impressionante os tweets, como tem a mesma estrutura do Bolsonaro e do Trump. Não sei se vocês já repararam, assim, eu tenho uma frase de insatisfação, aí termina com uma palavra de ordem. Se colocar lado a lado, é exatamente a mesma estrutura. Ah, isso tá errado, não dá mais, vamos mudar. É igualzinho. É como se fosse uma cartilha, né, que você tem que seguir pra ganhar as eleições agora. Exatamente, exatamente. Isso precisa ser estudado, inclusive, pela psicanálise, né? De outro lado, né, a gente falou então, você falou muito sobre como o Bolsonaro conseguiu movimentar as bases evangélicas como, né, nunca se viu. De outro lado, a gente pode pensar, então, como que a esquerda conseguiu ou não, né, dialogar com as pessoas, né, que frequentam as igrejas evangélicas, que acreditam, mesmo com essa estigmatização, né, que a esquerda muitas vezes faz da pessoa crente. Então, você vê que isso também é um outro lado da discussão? Sim, totalmente. Inclusive, eu dediquei um capítulo do livro a isso, assim. Porque, assim, na verdade, eu fiz uma entrevista com o Boulos, ele não era candidato ainda, a gente fez um perfil dele quando ele ainda não era candidato. Engraçado, foi pouco antes, mas eu não sabia. Em que ele disse isso? Ele falou, olha, a base do MTST é de evangélicos. E aí ele fala que ele acha que a esquerda deixou de fazer um trabalho de base, né? A partir do Lula começou a buscar outro tipo de poder, outro tipo de diálogo, disputar nas instâncias políticas mais institucionais, e que abandonou um pouco o trabalho de base, e que esse trabalho de base ficou uma lacuna, não vou dizer cooptado, porque não seria justo, mas assim, ficou como se a esquerda tivesse deixado mesmo uma lacuna nesse trabalho de base, que foi preenchido principalmente pelas igrejas evangélicas, assim. Então, na igreja evangélica, a pessoa, ela é tida como, sei lá, tem uma senhora que não é ninguém pro capitalismo, não é ninguém pro mercado de trabalho, mas que na igreja ela é uma senhora que tem a oração forte, ela é lembrada como uma pessoa que sabem o nome, que fazem bolo de aniversário para ela. Então tem a comunidade, né? Esse senso de comunidade que é muito importante dentro das igrejas evangélicas, e que a esquerda sempre, não vou dizer toda a esquerda, mas assim, a grande parte da esquerda sempre menosprezou e fez piada das igrejas evangélicas e não quis dialogar, mas que eu acho que agora a gente tá entendendo que é importante, né? Que é importante mais do que nunca chegar perto dessas pessoas, se aproximar, porque eu acho que até as igrejas estarem se fortalecendo nas comunidades mais pobres, por exemplo, tudo bem, eu acho que faz sentido. Agora, a direita viu aí uma oportunidade, né? A direita se aproximou das igrejas evangélicas a partir das pautas morais, mas a esquerda também poderia ter se aproximado, como vocês disseram no começo, né? A esquerda também poderia ter se aproximado pelas pautas sociais, quer dizer, então eu ainda acho que existe essa possibilidade mesmo, assim, sabe? Dos evangélicos perceberem que, putz, mas eu não queria isso, eu não queria que saísse matando todo mundo, porque afinal é dentro da comunidade que essas pessoas vivem que estão matando todo mundo, né? São essas mães que estão perdendo os filhos pra violência policial, enfim, elas estão dentro da igreja evangélica. Uma hora eu acho que essa ficha vai cair em alguma hora, assim, mas por enquanto o que a gente tem é um enorme apelo por parte das igrejas evangélicas, e inclusive com mães que têm filhos que estão presos. Bom, a Igreja Universal, ela tá em quase todos, se não todos os presídios do Brasil, né? Gente, isso é muito poderoso, né? Isso é muito importante, muito poderoso. E eu fui, pra escrever, um pouquinho antes de escrever o livro, eu fui no Templo de Salomão, nunca tinha ido. E, assim, eles separam, no dia pelo menos separaram um longo tempo no começo do culto pra falar especificamente com as mães que tinham filhos presos, pra falar com essas mães, se o seu filho tá preso, a senhora fique sossegada porque lá ele vai encontrar Jesus, porque a gente tem nossas células dentro das penitenciárias, então vai saber se não foi justamente para ele ter uma mudança de vida, ele vai encontrar com nossos pastores lá dentro e não sei o que. E aí, claro que isso atrelado a uma oferta que elas tinham que fazer, uma oferta de sacrifício pelos seus familiares. Então, para elas, não só a oração só não basta, você tem que, enfim, oferecer um dinheiro que você não tem, que seja um sacrifício, uma oferta de sacrifício pelos seus familiares, pela salvação dos seus familiares. Quer dizer, tanta coisa, são tantas camadas aí, né? Mas enfim, então, acho que sim, acho que a esquerda precisa se aproximar dessas pessoas, precisa dialogar, e não necessariamente dialogar a partir de uma linguagem evangélica. Você não precisa fingir que é evangélico, você
não precisa ir no culto, sabe? Pedir a bênção do pastor, como a direita faz. Eu acho que essa aproximação é possível de outras maneiras, assim, do tipo, olha, respeito a sua fé, vamos trabalhar junto pelas pautas sociais, por exemplo, né? Acho que não precisa ser, você não precisa fingir uma coisa que você não é pra se aproximar, né? Como a direita faz, inclusive, né? Eu acho que dá pra ser pelas pautas sociais, por exemplo. Acho que só um movimento na direção do respeito pela fé e vamos construir junto alguma coisa aqui pra nossa comunidade, por exemplo, eu acho que já bastaria, assim. Mas só o exemplo do bolo já me lembrou que é muito caro pra gente aqui no podcast, que é esse lado do afeto, né? Como ele também constrói relações que podem ser emancipatórias. Acho que a história do bolo, ela diz muita coisa, que esse é um lugar de acolhimento, é um lugar pra chegar às pessoas, né? É um vínculo afetivo, e o vínculo afetivo pode ser político também. Totalmente, totalmente. Sim, eu acho que pensando nesse vínculo afetivo também, no último podcast que a gente gravou, o Alderon Costa, ele também falou um pouco do papel, né? Você trouxe um pouco dessa ampliação da Igreja Universal em vários espaços, né? Mas muito a Igreja Católica, no início da construção do movimento militante por direitos humanos, tinha uma presença muito forte nas comunidades eclesiásticas de base, algumas figuras de padres, né? Muito forte pensando na construção desse movimento militante. E hoje, quando a gente fala, por exemplo, da Igreja Universal, a gente fala das igrejas evangélicas, a gente faz principalmente aquelas nas regiões periféricas, a gente faz muito uma associação com pautas conservadoras. E pelo conhecimento que você teve no seu livro, das entrevistas, você acha que é possível pensar junto com esses líderes também evangélicos, pautas sociais, pautas de diálogo, né, com movimentos por direitos humanos? Eu acho que sim, eu justamente acho que sim. Eu acho que é a partir daí que se deve pensar em alianças. Eu acho que a direita conseguiu... E tem uma coisa que também que é assim, né? Não necessariamente os políticos que se dizem evangélicos, que estão lá, estão representando os evangélicos, né? Aqui fora, assim... Não necessariamente, né? Então, por exemplo, se você vai pesquisar nas igrejas se os evangélicos são a favor da redução da maioridade penal, não são, assim. Então, quer dizer, não necessariamente as pautas que eles estão defendendo lá são as pautas dos evangélicos que estão aqui. O que eu acho que acontece é que vem essa aproximação pelas pautas morais, muito, muito, muito fortes, principalmente com relação à escola sem partido, né? Eu acho que aí teve uma aproximação, assim, absurda, a partir do olho que a esquerda quer fazer com seus filhos, né? E, enfim, todas aquelas notícias falsas e tudo que aconteceu, principalmente acho que foi 2015, né? Que teve mais esse boom aí com escola sem partido, com as questões de gênero, né? Nos planos de educação. Eu acho que aí teve uma aproximação muito forte, porque o apelo foi certeiro, assim, né? Do que eles criaram, do que eles inventaram. E nessa cola, nesse pacote, veio um monte de pauta que nunca interessou os evangélicos, né? Eu acho que assim, eu não sei, eu não pesquisei isso especificamente, mas eu não sei se você for nas igrejas, talvez hoje sim, por conta dessa cola, mas assim, pouco tempo, se você fosse nas igrejas e perguntassem se todos eram a favor de que as pessoas tenham armas, não sei se seria uma pauta evangélica, não faz nem muito sentido ser uma pauta evangélica, né? Mas eu acho que vem nesse pacotão, sabe? E aí, eu acho que a aproximação da esquerda com os evangélicos deveria ser através das pautas sociais mesmo, mostrar que essas não são pautas da direita, principalmente nas comunidades mais pobres, porque essas mulheres vivem dessas pautas sociais, essas mulheres que têm os filhos presos, por exemplo, essas mulheres que precisam do Bolsa Família, enfim, tantas outras coisas. Eu acho que se a esquerda se aproximar dos evangélicos dizendo, olha, essas não são pautas da direita, sei lá, carteira de trabalho, sabe? Aposentadoria, são coisas que mexem diretamente na vida das pessoas, assim. Mas eu acho que precisa desse trabalho de base, de mostrar para essas pessoas, de conversar com essas pessoas, de que essas não são pautas da direita e que vão recair diretamente sobre a vida delas, e então vão pensar e construir a partir do respeito às crenças e da sua religião e tudo mais, vão pensar em construir alguma coisa juntos nesse sentido, assim. Eu acho que vai ser fácil disso acontecer daqui passado algum tempo, porque, né, porque, enfim, as pessoas vão sentir, elas vão ser as primeiras a sentir
gente, né? Como tudo, como sempre. Inclusive, eu tô super preocupada, a gente pode até conversar disso depois, mas assim, eu tô super preocupada, inclusive, com se não vão aproveitar agora pra privatizar de vez as prisões, né? Enfim, vai ter um super... vai inflar muito mais do que já vai encher muito mais do que já tá, enfim. Isso é uma outra questão ainda bem preocupante, que também não tá muito na pauta oficial aí dos grandes veículos, mas que eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção, assim, né? Então, vai se prender por tudo, vai se aumentar as penas. Vai se proibir progressão. Vai se proibir progressão, quer dizer... que isso vai dar, né? Assim, uma coisa que já tá num estado super crítico, como vai ficar, né? Te ouvindo comentar essa questão, eu fico pensando sobre a importância da gente ter, de fato, um ponto de vista, um ponto de partida de respeito do interlocutor, né? Eu não sei em que medida a gente faz esse exercício toda vez que a gente se coloca no espaço público, no diálogo, e no diálogo com pessoas evangélicas que a gente considera de pronto que tem um discurso estereotipado e que a gente mesmo estereotipa, né? Nesses movimentos. Eu acho que isso é uma coisa para refletir. E eu ainda lembrei, teve a pesquisa do SESEC, né, dessas coordenadas pela Julita, que testou a reação das pessoas a bandido bom e bandido morto, e o grande grupo social que foi possível identificar que não tinha adesão a bandido bom e bandido morto são as mulheres evangélicas que mais frequentam a igreja. Essas pessoas são o grupo mais fácil de delinear que poderia estar como os grandes aliados da gente. Bom, Andréia, a gente tem aqui um último bloco que a gente convida todo mundo a fazer essas reflexões. Elas são bastante caras pra gente aqui. Então a gente tem pensado sobre como direitos humanos têm sido desacreditado como conceito, de forma genérica, e o senso comum traz esse ataque, né, para esse conceito de direitos humanos. Então a gente vê que tem muitos ataques, muitas dificuldades de avanço, a gente tem às vezes um sentimento ambíguo de trabalhar nessa área. E para os jornalistas a gente vê que ultimamente tem sido um alvo também preferencial, tem muita reflexão sobre isso, né, muitas que a gente inclusive compartilha porque são interessantes. E você falou, né, que vocês fazem na Pública uma defesa intransigente dos direitos humanos enquanto jornalismo. Você tem alguma estratégia pessoal para se preservar, para se cuidar nesse cenário? Eu acho que a gente está muito preocupado, principalmente com as leis antiterrorismo, né? Acho que isso para os jornalistas é uma coisa que vai pegar forte, assim, porque tudo vai poder ser considerado terrorismo, enfim, estamos muito preocupados com isso. Olha, eu acho que, pessoalmente, eu tenho tentado me proteger, por exemplo, saindo das redes sociais, apagando meu Facebook, fechando meu Instagram, saindo das redes sociais e tentando tomar algumas precauções de segurança na rede, assim. A gente ainda não sabe o que vai ser, assim. Eu acho que não dá pra fazer previsões, sabe? A gente não faz a menor ideia de como vai ser, do que vai ser, de como a gente vai precisar se proteger, se a gente vai precisar se proteger no campo também, enquanto a gente tá fazendo matéria, ou não. Eu acho que tá uma grande incógnita mesmo, assim, e acho que isso é desestruturante também, né? Eu acho que essa coisa... A gente tem conversado muito sobre isso, né? Sobre como esse jogo de decide e volta atrás, né? Isso desestabiliza a gente muito, né? A gente fica... Porque a gente não sabe se a gente tá paranoico demais ou de menos, se a gente tá correndo risco de fato concreto ou não. Eu acho que esse jogo desestabiliza emocionalmente demais, assim, todo mundo que trabalha com direitos humanos, né? Acho que a gente teve uma amostra disso nas eleições, eu não sei vocês, mas eu acho que eu tive a pior depressão da minha vida no primeiro turno, assim, acho que foi, sei lá, no primeiro turno, um pouquinho antes do primeiro turno, quando eu falei, nossa, vai mesmo, né? Tá mesmo se concretizando, assim. Eu acho que isso tem sido, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, assim, porque não são só as leis, né? Não são só as medidas oficiais, governamentais, e nem é só o ataque mais óbvio, né, que eles fazem, por exemplo, isso, ameaça, ataque, comentários de ódio, enfim, coisas que a gente já lida, né, todos nós já lidamos com isso há algum tempo, mas essa incerteza e esse jogo de tira-põe, assim, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, assim, pra gente não cair, não quebrar, assim.
Pessoalmente, eu tenho pensado muito sobre isso especificamente, assim, sabe? Mais até do que como se prevenir, se proteger, tipo isso, segurança na rede, vamos ter que tomar mais cuidado quando a gente estiver em campo, acho que todos nós, mas também como a gente se mantém forte emocionalmente, assim, né? Porque a gente já trabalha com temas que são extremamente pesados, né, difíceis, a gente trabalha com a dor do outro, né, e não é uma coisa simples trabalhar com a dor do outro, não é uma coisa simples trabalhar com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, acho que isso já exige de nós um tanto, né, mas agora tem esse outro componente aí que agrega, né, que é esse medo, essa incerteza, não só por nós, mas pelas próprias pessoas que a gente trabalha, né, que cenário vai ser esse, né, como vão ficar essas pessoas, assim, como vão ficar essas pessoas com as leis endurecidas, como vão ficar essas pessoas se de fato a gente armar a população, como vão ficar essas pessoas que estão na ponta de tudo isso que a gente está falando, né? Então acho que mais do que nunca talvez a gente precise encontrar formas de se proteger emocionalmente mesmo, assim, sabe? De estar junto e de... Não sei, acho que a gente tem que descobrir, acho que não tem ainda uma fórmula, mas acho que a gente tem que pensar sobre isso. Nós estamos atentos, né? Estarmos atentos, sim. Exatamente. Uhum. Bom, como a gente falou hoje, explicou um pouquinho para os ouvintes, também a gente vai te fazer um convite de nos ajudar a fazer essa circulação de ideias que é tão cara aqui para esse projeto do Transmissão Direitos Humanos. Então, a gente vai te pedir para fazer uma recomendação de um texto, um livro, o que você quiser, na verdade. Pode até ser uma pessoa, de repente. Que te inspire, que você acha que também pode nos inspirar a qualquer um desses temas, a pensar direitos humanos de uma forma ampla, refletir sobre a nossa prática. Então, faça a sua transmissão, Andréia. Vamos pensar. Eu tive alguns dias na live do Torturra, né? E ele pediu também para indicar um livro. E eu indiquei lá o livro da Svetlana, Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E eu acho que talvez eu indique aqui também. Você já indicou esse? Não, mas me toca profundamente. Não, sabe por quê? Porque a gente falou tanto sobre como lidar com as outras pessoas, como lidar com a dor do outro, como ter respeito com pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. E eu acho que ela consegue fazer isso, assim, num grau... Sabe, quero ser ela quando eu crescer, assim. Ela tem uma delicadeza e uma sofisticação e uma delicadeza mesmo no trato com a dor dos outros que eu acho que a gente pode aprender muito. Assim, enquanto pessoas que trabalham com direitos humanos, acho que a gente pode aprender muito com a forma como ela desenvolve as narrativas e que ela entrevista as pessoas. Acho que essa é uma boa indicação para fazer. Também, se eu puder indicar mais... Pode. O espaço é seu. Claro que eu vou fazer um merchan também, gente. Quem puder, quiser ler meu livro, ele tá nas livrarias. Tá online também, enfim, tem para Kindle, tem... É claro que a gente sempre incentiva que as pessoas comprem nas livrarias físicas, né? Comprem no Kindle. Não, eu tenho os dois. Mas não, por conta de toda a crise que as livrarias estão passando, quem puder, melhor. Mas também tem para Kindle e tem nas livrarias online. A Bancada Evangélica, seu projeto de poder, que já está se concretizando. E esse documentário Steve Bannon, eu não tenho o nome, mas depois, se vocês quiserem procurar o nome desse documentário, é do The Guardian. É uma entrevista com o Steve Bannon que eu acho que esclarece muitas coisas sobre o que a gente está passando hoje. A gente coloca a referência depois para todo mundo. Adorei, esse bloco é maravilhoso. Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui no Transmissão Direitos Humanos. Pra gente foi muito importante te ouvir, acredito que pras ouvintes e pros ouvintes também. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um papo ótimo, passou super rápido. Passou, né? Mas é muito bom estar com quem trabalha junto e rema junto pro mesmo lado. Mais importante do que nunca. Obrigada pelo convite. Obrigada, Andréia. Pessoal, e vocês quiserem continuar acompanhando, então, nossas transmissões, seja pela newsletter ou seja pelo podcast, é só entrar no nosso site www.transmissãodh.com.br para acompanhar as newsletters, se inscrever nas newsletters e também ouvir os podcasts. Nós estamos tanto no Spotify, no SoundCloud
e no iTunes. E no YouTube agora também. Sim, verdade, eu esqueci do YouTube, que é muito recente. Mas então, curtam, compartilham e digam o que vocês estão achando. Também façam transmissões de recomendações para pessoas que a gente possa entrevistar aqui também. Muito obrigada, vamos encerrar então. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.